Olá a todos, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo. Desejo que estejam todos em paz, com saúde e confiantes no amparo e na assistência da espiritualidade maior. Hoje nós estamos aqui para falarmos sobre um ser que é muito especial, que é muito importante para todos nós. O nosso anjo da guarda, ou como alguns preferem chamar, o espírito amigo, espírito protetor, amparador, benfeitor espiritual. O nome pelo qual nós o chamamos pouco importa. O que realmente importa é a missão que ele tem junto de nós. Para isso, nós buscamos fundamentação em uma das obras básicas da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Lá no capítulo 9, onde Kardec vem tratar da intervenção dos espíritos. E lá na questão 489, Kardec pergunta aos espíritos: há espíritos que se liguem particularmente ao indivíduo para protegê-lo? E os espíritos respondem: ao irmão espiritual, o que chamas o bom espírito ou bom gênio. E na 490, Kardec pergunta: que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? Ao que os espíritos respondem: o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. E na 491, Kardec pergunta: qual a missão do espírito protetor? E a resposta dos espíritos é a seguinte: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliando com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Cada um de nós recebeu ao reencarnar um espírito protetor. E esse espírito protetor, ele vai nos acompanhar durante toda a nossa vida corpórea. E muitas vezes, mesmo depois desta vida corpórea, esse espírito segue nos auxiliando. E eu imagino, eu penso, eu considero que esses benfeitores, esses espíritos, esses protetores, anjos de guarda, eles são, na verdade, mais uma prova do amor, da bondade e da benevolência de Deus para conosco. Nas palavras de Santo Agostinho, ainda lá no Livro dos Espíritos, foi Deus que aí os colocou e aí, permanecendo por amor a Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Esse amigo espiritual, ele está permanentemente ligado a nós, em sintonia conosco. E sempre que necessário, ele está presente ao nosso lado. Ele sofre com as nossas dores, ele vibra com as nossas conquistas e ele busca incansavelmente nos conduzir ao bom caminho através dos recursos que ele dispõe, como dos conselhos que ele nos dá por meio de intuições que chegam até nós, ou mesmo, muitas vezes, falando conosco através de pessoas amigas que estão à nossa volta. Quantas vezes nós já não ouvimos de pessoas próximas, de pessoas queridas, palavras que respondiam exatamente a questões íntimas, sem que nós sequer tenhamos formulado nenhuma pergunta? Quantos sinais nós já não recebemos? E tendo observado esses sinais, tendo atendido, nós fomos poupados de alguma dor, ou de alguma dificuldade, de algum contratempo. E aí alguns de nós pensamos: que sorte que eu tive, quando na verdade isso nada tem a ver com sorte, quando isso é a presença, a ação incansável desse amigo a nos socorrer, a nos assistir, nos amparar. Mas
se mesmo com todo o seu esforço, se com toda a dedicação, ainda assim ele perceber que não é ouvido, que nós somos rebeldes, que estamos surdos aos seus conselhos e nos entregamos ao mau proceder, ele simplesmente se afasta. Mas ele não nos abandona e sempre vai encontrar uma maneira para se fazer ouvir. E muitas vezes nós é que não lhe daremos ouvido. Todavia, sendo ele um ser superior, um ser elevado moralmente, sempre que o buscarmos de volta, ele retorna para junto de nós, semelhante a um pai ou uma mãe que jamais desiste dos seus filhos. Assim é esse amigo, sempre buscando nos guiar nos caminhos difíceis, nos orientar nos momentos de dúvida e nos amparar nos momentos de dificuldades. Quando nos sentirmos sozinhos, sem forças ou desanimados, como este momento pelo qual nós estamos passando, lembremos desse irmão amoroso e dedicado e recorramos a ele, pedindo auxílio. A conexão é direta, ela é feita através do pensamento, da prece sincera. E quando nós pedimos com humildade, com sinceridade e a causa é justa, ele prontamente nos auxilia. E nesse momento, pelo qual todos estamos passando, em que as nossas angústias, os nossos medos, as nossas incertezas afloram intensamente, este irmão, este amigo, este anjo, ele é o bálsamo que Deus nos permite ter junto de nós. Basta que entremos em sintonia com ele e ele se fará ouvir, ele estará presente, ele vai nos trazer o consolo, a esperança e um pouco de paz, que é o que mais necessitamos. Para concluir, eu peço licença para ler um trecho das palavras de Santo Agostinho, encontradas lá no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é, e não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos, sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, tal como o pai vela pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho e sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Que nesse momento de aflição, busquemos estreitar os laços que nos ligam a esses amigos espirituais e assim recebermos o conforto e o amparo de que estamos necessitando. Muito obrigada a todos. Fiquem bem, fiquem em paz e que Jesus os abençoe.